Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje iniciamos um novo período da Santa Igreja, onde finalizamos o Pentecostalion, iniciamos aquilo que são os domingos após Pentecostes, estamos no ciclo dos Evangelhos, segundo São Mateus. Hoje celebramos, após o Pentecostes, nesse primeiro domingo pós-Pentecostes, aquilo que é a festa dedicada a todos os santos. Por que a igreja resolveu guardar a celebração de todos os santos para exatamente o primeiro domingo após Pentecostes? Isso se deu, meus amados queridos cristãos ortodoxos, pelo seguinte fato. Há uma semana atrás, nós estávamos reunidos aqui e estávamos juntos entendendo o que significou o Pentecostes em relação à vida da igreja, com a vida, com os dons que o Espírito Santo havia dado a ela. Vimos que, comparado à igreja do Antigo Testamento, agora a igreja iria possuir no Novo Testamento, a partir do Pentecostes, aquilo que era uma inundação, uma enchente, um manancial havia sido aberto, as comportas da graça haviam sido abertas e, portanto, houve um inundar, uma inundação da graça de Deus, submergiu tudo aquilo que era a planície da igreja, digamos assim. E uma vez que esse inundar permeou toda a igreja, o que aconteceu foi que as sementes que nosso Salvador havia semeado através de sua boa nova, devido a essa irrigação abundante, começaram a florescer. E quais foram os frutos da semeadura de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, que após a irrigação da abundância dos frutos do Espírito Santo, geraram? Esses foram os santos. Aqui a primeira coisa que temos que entender é que uma igreja que não produz santos não é uma igreja. Uma das características principais para determinarmos se existe ou não a constituição de uma igreja, una, santa, católica, apostólica, uma igreja local, se ela está vinculada ao corpo santo de Cristo, ao seu corpo místico, que é a própria igreja, o corpo de Cristo, a característica fundamental, se uma igreja é ou não igreja, se dá se ela produz ou não santos. Por isso, como o Pentecostes permeou a igreja com aquilo que é toda a inundação da graça, agora naturalmente, como colheita, haveria a irrigação dessas sementes da boa nova, que gerariam frutos, e esses frutos foram os santos. Portanto, nós sabemos que no Novo Testamento não é normal se nós vemos que a vida da igreja pode até passar por altos e baixos, mas, de maneira alguma, em todas as gerações, em todo o tempo, em todo espaço, em todo local, onde ainda houver mundo e houver igreja, ainda estão sendo gerados. Enquanto falamos aqui mesmo agora, estão sendo concebidos nos ventres das mães ortodoxas ou de pessoas que futuramente vão conseguir vencer aquilo que são suas paixões, santos. Enquanto falamos aqui, existem pessoas que nós talvez não saibamos, mas são completamente santos. Enquanto isso, pode ser que nós não os conheçamos, porque Deus mesmo talvez esconda essas pessoas dos olhos do mundo, os quais não são dignos nem de vê-los. Com certeza, nos desertos do Monte Athos, nos desertos da Rússia, desertos longínquos, onde quer que exista mundo, na África, certamente existem santos andando. Pessoas que são intimamente amigas com Deus, que se nós conhecêssemos elas, veríamos Deus como por um espectro direto. Sem nenhum tipo de livros, veríamos Deus pela imagem dessas mesmas pessoas. Ainda que existem vários graus de santidade, quando nós nos referimos aos santos, portanto, meus amados queridos cristãos ortodoxos, queremos perguntar então por nós o que são os santos na verdade. Quando dizemos que, portanto, estamos falando dos santos, enquanto houver mundo, sempre haverá santos. Aquele que duvidar disso pode estar cometendo uma grande blasfêmia em imaginar que no mundo de hoje talvez não nascem mais santos. Como escutamos às vezes com conversas com ortodoxos mais antigos, avariados da cabeça devido aos traumas do século XX, as perseguições, o levantar do ecumenismo, as heresias, as mudanças de calendário. Muitos caíram num certo ceticismo, que não tem a ver tampouco com prudência, nem tampouco isso é realismo. Ainda que nós cristãos ortodoxos trabalhamos entre os extremos, ou seja, nós não somos nem fatalistas, mas tampouco somos sonhadores, nem tampouco extremistas, somos nem utópicos, somos realistas. Eu digo para vocês e garanto, que não é uma utopia dizer que ainda existem santos. Se não existisse isso, o mundo já não existiria. O dia que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo visualizar que não estão mais nascendo santos, ou pessoas não estão sendo aptas a alcançar a santidade, ele simplesmente virá com sua glória, derrotará de uma vez por todas o anticristo, o demônio, soprará e enterrará tudo debaixo de seus pés e levará os seus santos para o céu. Logo, se isso não ocorreu ainda, te garanto, a todos vocês, garanto a vocês, que eles estão nascendo, sendo gerados e produzidos santos. E eles são gerados por quem? Pela fábrica de santos. Qual é a fábrica de santos? O próprio corpo de Cristo.
e que é o corpo de Cristo, a Santa Igreja Una, Católica, Apostólica, a única igreja, a Igreja Ortodoxa. Por que somente na Igreja Ortodoxa nascem santos legítimos? E as pessoas podem até se considerarem, se titularem santos, mas não são santos válidos se não estão em comunhão com a Igreja Apostólica. Primeira coisa porque, como nós vimos durante a Ascensão, Pentecostes e hoje, como um desencadear de 3 domingos que vão se complementando, assim como no domingo que vem, domingo dedicado a todos os santos locais, das regiões locais que geraram santos, mostrando mais ainda no domingo que vem, que hoje falamos de maneira geral, a igreja é a fábrica de santos. Isso é o normal, para isso existe a igreja, para gerar santos. E as igrejas locais, para o domingo que vem, comemoração do segundo domingo de São Mateus, comemoramos os santos locais, os santos da Rússia, os santos da Grécia, os santos da América, os santos do Monte Athos, como no Monte Athos do Epicom, que nós comemoramos, como nós somos um ex-metaquion no Monte Athos, então o que nós Epicom comemoraremos é exatamente os santos que foram gerados no Monte Athos, porque o nosso monastério é fruto do Monte Athos e nós estamos vinculados a ele, o santo espiritual, e como tradição comemoramos, obviamente, os santos do Monte Athos no domingo que vem. Portanto, e os santos da América, obviamente, devido ao nosso continente. Mas, então, o que a igreja está nos dizendo? Na Ascensão, a natureza humana, de maneira genérica, como vocês lembram, foi deificada. Toda a natureza humana agora foi completamente colocada à destra do Pai. Ou seja, pegada com sua magnânima luz em criada sua, tudo que Deus é por essência e natureza, agora a natureza humana tornou-se por graça em Cristo. Entretanto, Cristo fez isso de maneira genérica na natureza humana. Para que cada um individualmente tivesse acesso a isso, era necessário o Pentecostes, como nós vimos no domingo passado. Então, para que aquilo que foi concluído na ascensão para a natureza humana, agora para que cada um individualmente pudesse participar dessa mesma natureza de Cristo, vós foste batizados em Cristo e Cristo vos revestis, aleluia. Foi dado à igreja um dom, um dom sobrenatural chamado sacerdócio. Os sacerdócios têm a capacidade de dar à igreja os mistérios. Os mistérios são aqueles que dão a capacidade de cada membro individualmente da igreja tornar-se outro Cristo. Se torna-se outro Cristo, torna-se santo. E hoje, como complemento disso, vimos, portanto, que a pessoa que participa do corpo de Cristo, o corpo que está à direita do Pai, edificado sua natureza humana, completamente inseparável daquilo que é a sua natureza indivisível da Trindade, una, indivisível e consubstancial. Ao mesmo tempo, vimos que todo aquele que participar da igreja, através dos mistérios que são ministrados pelos sacerdotes, individualmente pode fazer-se membros, partícipes do corpo de Cristo. E como são partícipes do corpo de Cristo, estão passando a mesma natureza deificada que a natureza humana em Cristo possui. Então, quando alguém está dentro do corpo de Cristo, só há um caminho para essa pessoa seguir. Não há outro caminho. Ser santo. A pessoa que entra na igreja, ela pode passar por muitos desafios. Ela pode passar por altos e baixos. Mas ela tem que encerrar até o último momento que haja ar no seu pulmão. Antes de o coração da última batida, ela tem que se tornar santo. Senão alguma coisa ocorreu de errado aí. E todo o plano de Deus, então, falhou nessa pessoa. E isso não é o normal. Porque quando um paciente recebe a cura da vida de um verdadeiro mestre, médico, um expert daquilo que é a medicina, um prático, como digamos, uma pessoa que, há um outro nome, como se diz que um médico é talentoso, essa pessoa muda de nome e é popularmente chamado como um prático. Quando nós falamos que vamos nos colocar na mão de um prático, é que essa pessoa é um médico que já passou por muitas horas de cirurgia, já experiência de vários tipos de doenças, nós estamos na mão de um prático. Então o prático é o nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. O tratamento é toda a terapia do modo de vida cristão ortodoxo. Os remédios são os sacramentos. Se uma pessoa termina essa vida e ele está doente, é que sinal de que ela negligenciou a parte que cabia a ela, que não era nem o médico, nem os medicamentos, mas sim a sua própria terapia, a sua própria função pessoal de sinergia, de participar com o medicamento e para com o médico. Portanto, o que significa então ser santo na prática? Quando nós dizemos que alguém quer ser santo, significa que, na prática, essa palavra, segundo a concepção ortodoxa. Quando nós dizemos que alguém é santo, significa que alguém adquiriu em um grau completo, em um grau íntegro, a deificação. Então vamos tratar, se ser santo é adquirir a completa deificação, então explica-nos, Padre, finalmente palavras simples, o que significa ser santo e uma pessoa que adquiriu a completa deificação. Ser santo na igreja ortodoxa significa aquele que adquiriu do grego theosis, ou seja, a deificação total. Deificação, em poucas palavras, queridos amados cristãos ortodoxos, significa que um homem desta vida, trabalhando dentro daquilo que nós dissemos, sendo membro da Igreja de Cristo, então ele adquiriu a plenitude daquilo que era a graça de Deus morando nele. Em outras palavras, ele adquiriu um grau completo de edificação. Em outras palavras, ele tornou-se Deus pela graça. O Deus incriado, o Deus com letra maiúscula, com a letra capital D maiúscula bem destacado,
criou, portanto, criaturas que se tornaram trabalhando com ele, no que os santos padres escolheram como palavra sinergia do grego, ou seja, aquilo que é uma pessoa, uma vontade adequada para com a vontade do Criador. Quando essas pessoas trabalham juntos no objetivo de juntos, trabalharam pelo objetivo da teoses, então dizemos aí que uma pessoa adquiriu o grau de ser Deus com D minúsculo. Ou seja, Deus incriado gerou um Deus criado, uma criatura que, uma vez que foi criada a sua imagem, adquiriu a sua semelhança por estar completamente unido ao Criador. Todos nós ganhamos a imagem naturalmente, todos nós nascemos racionais, não há ninguém que nasça sem razão. Pode até ser que pessoas nasçam com alguns defeitos, devido à questão genética, defeitos de má formação cerebral, mas essa alma mesmo assim possui raciocínio. E o mínimo grau, algum ser humano, por mais que nasça com alguma deficiência mental, ele possui raciocínio, ele possui memória, ele possui os sentidos vinculados a uma mente. E, portanto, a mente, todos nascemos com, portanto, a imagem de Deus clarificada em nós, e imagem todos gratuitamente nascem. Agora, adquirir a semelhança de Deus é algo que não é gratuito. É algo que até Adão, quando recebeu a semelhança de Deus no paraíso, teve que provar-se digno de manter-se semelhante a Deus. E por isso houveram os testes. E o primeiro desse teste foi o jejum, o qual ele negligenciou, e por isso caiu do paraíso. Nós, os cristãos ortodoxos, somos constantemente testados. Mesmo após recebermos o batismo, somos todos os dias colocados em provas e testes, minúsculos e maiúsculos, grandiosos e pequenos, todos, nenhum deles, garanto a vocês, maior do que as nossas forças. Isso eu garanto a vocês. Agora, mais do que isso, não posso garantir. São testes difíceis e alguns deles vão requerer toda a nossa força e muitas vezes vamos cair feio, vamos estabacar, e isso também é normal. O que acontece é que um santo não desistiu, caiu, levantou infinitas vezes e foi conquistando essa deificação conforme ia aprendendo com suas quedas, a sua mente ia mudando, a sua tristeza, a harmony, a triste alegria, a alegria por outro de lágrimas ia fazendo-se cada vez mais presente, e essas lágrimas limpando o coração até que a pessoa tornou-se completamente apto para a total deificação. Isso é para todos nós que não vivem isso, que não está vivendo isso, que não percebe as quedas, não percebe os levantares, está completamente em torpor, está completamente desligado daquilo que é a mentalidade psicológica da Igreja Ortodoxa. E quando um paciente não está ligado psicologicamente ao tratamento, o tratamento não tem eficácia. Comprovadamente, uma pessoa pode até estar frequentando o médico, tomando remédios, se a mente dele não se colocou conectado ao médico para psicologicamente juntos trabalharem em ânimo, esse tratamento não é eficaz. Os melhores remédios, os melhores médicos são ineficazes para a pessoa que não liga-se psicologicamente com amor ao seu próprio tratamento. Isso é provado no campo humano e muito mais no campo espiritual. Portanto, novamente, significa que na deificação, uma pessoa sendo imagem de Deus, adquiriu a sua semelhança. E que significa isso? Uniu-se de tal maneira com o seu Criador, de maneira orgânica. Tão unida essa pessoa tornou-se com o Criador, que nós chamamos essa pessoa, tornou-se imagem e agora semelhança do Criador, porque estava completamente unido ao seu Criador. Significa que a imagem, como dizem os padres, ligou-se completamente ao seu protótipo. Ainda que a imagem não deixou de ser humana, uniu-se completamente ao seu protótipo. E quando a imagem une-se completamente ao seu protótipo, ela torna-se semelhança desse mesmo protótipo. E é por isso que isso chama-se deificação. Uma comunhão total com Deus. Uma união total de mente. Uma união total de corpo, de alma, de espírito e de vontade, de tal maneira que agora a imagem adquiriu a semelhança. Outro aspecto disso que nós podemos chamar também em relação à santificação, que seria o ser santo, que seria adquirir a teificação e, portanto, que seria adquirir a teoses. Uma outra maneira de nós falarmos sobre o que seria a santidade é também falarmos a respeito daquilo de que é a limpeza do homem. Então, nós temos um estado certo de imundícia e um estado certo de limpeza. Então, as pessoas que adquiriram ao longo de suas vidas muito trabalho, muito negligenciar da própria vontade, do próprio ego, esquecendo-se a si mesmo, anulando-se a si mesmo constantemente, claro, no sentido equilibrado, que tem toda uma literatura para saber o que significa anular-se a si mesmo, sem destruir-se como niilista, sempre há que salvaguardar esse termo, porque infelizmente no século XX e XXI, o niilismo é uma coisa tão frequente que as pessoas, quando falamos de auto-anular-se, negligenciar-se, abnegar-se, confundem muito com essa mortificação destrutiva de Nietzsche e essas maluquices
das igrejas heterodoxas, a ter ceticismos de mortificação que não levam a lugar nenhum, mas deixam a pessoa com um tempo de obscura. Mas não há um tempo para agora entrar nesses detalhes que o asceticismo, mas me refiro a que quando uma pessoa de fato entende o que seria o negligenciar da própria vontade, a batalha contra si mesmo, ou seja, o ato de continuamente estar lutando na arena de combate do asceticismo ortodoxo, significa que com o tempo essa pessoa vai limpando o coração, através de lágrimas de arrependimento. E quando esse coração está tão limpo, tão completamente já polido novamente, desoxidado, desenferrujado de suas impurezas, essa pessoa passa a ter um coração tão limpo. Isso é um outro grande sinônimo. Ao longo do sermão falarei várias coisas a vocês, o que significa ser santo, o que significa deificação. Mas segundo ponto é que o coração trouxe tão limpo, tão higienizado de impurezas, paixões e vontade própria, que é um local tão propício que Deus não resiste e vem morar dentro desse coração. Isso é outra concepção do que é ser santo. Eis que aqueles que cumpriram os meus mandamentos, eu e meu Pai viremos e faremos dele nossa morada. Aquele que permanece no meu amor, eu e meu Pai permaneceremos nele. Portanto, significa que aquele que trabalhou para limpar o seu coração, até ter uma vontade inocente, ser um debilóide, não significa tampouco isso, ser inocente, significa ser sábio, prudente e inocente em relação às paixões e às impurezas. Essa pessoa cria um coração dela puro, do qual Deus não despreza, e vem morar dentro deste coração, dentro da sede do homem, dentro de seu nous. O outro termo para a deificação significa a pessoa que com sua vontade completamente crucificada conseguiu fazer com que a sua vontade tornasse tão semelhante à vontade de seu Criador, que agora podemos dizer que essa pessoa, santa ou deificada, adquiriu a mesma vontade de seu mestre, de seu Criador. Significa que tudo que ela faz, ela já tem a mesma vontade de Deus. Se ela tem a mesma vontade de Deus, é que ela adquiriu dentro dela a mente de Deus. O phronema, a mentalidade dos padres, a mente de Cristo. E se ela adquiriu, portanto, a mente de Cristo, a sua vontade será semelhante a dele. Temos aí, por exemplo, um matrimônio, uma sinergia total. Isso é a definição de sinergia. Quando a criatura, anulando-se através de vários trabalhos de vencer os seus hábitos, doutrinando-se naquilo que é a mente de Deus, adquirindo a mente de Deus, depois passou a ter a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus é igual à vontade do homem, nós temos aí o que os padres determinaram como término sinergia. Essas duas vontades trabalhando pela deificação adquiriram, portanto, a deificação. Já nesta vida, não na vida futura, não estamos falando de nada aqui para que isso seja uma coisa sobrenatural para a vida do século vindouro. Estamos falando de uma vida normal já desta realidade aqui e agora. Isso é o normal. Uma igreja que não produz pessoas plenas de deificação enquanto estão aqui vivas como nós, de carne e osso, não é igreja. E é por isso que nós vemos que depois da separação com Roma, o que nós vimos foi a produção de pessoas que eram mais dotadas de panes psicológicas, dotadas de alguns graus semi ou elevados de endemoniamento, do que pessoas realmente santas. E o próprio protestantismo, quando separa-se do cisma, que já era o primeiro protestantismo, o papismo, ele não gerou nada mais do que santos, pelo contrário, nega-se completamente a capacidade de deificação. Em uma só palavra, a santidade da igreja protestante é entendida de uma maneira completamente diferente do que nós estamos narrando aqui. Enquanto a santidade defendida pelos romanos, não trata-se de uma sinergia, nem tampouco o termo deificação é utilizado. Não se concebe isso aqui agora. É impossível para um católico imaginar que a perfeição de um homem, a plena deificação foi adquirida nesta vida. Até a concepção de santos para eles é uma coisa praticamente inalcançável, mas dada para com a predestinação. Significa que alguma pessoa recebeu de Deus como esse dom de já ser santo embutidamente. Se recebeu o dom de ser santo. E não que essa pessoa foi galgando degraus e degraus de graça em graça. Não fala-se sobre o arrependimento no sentido de mudança de mente, câmbio de vontade, câmbio da sua própria concepção de si mesmo e do cosmos e do próprio Criador. Não se fala disso, se fala de uma santidade como um dom, um pulso que foi dado a uma pessoa, cria-se a santidade, se dá a ela de presente por algum motivo que mais tem a ver com a predestinação do que uma coisa realmente real, torna-se realmente uma utopia e um desânimo. Fruto desse é que o ateísmo moderno se embasa muito nisso, de que se alguns nascem para ser santos, e outros para serem comuns, e outros para serem nem cristãos, e outros para serem nem terem fé, então significa que, na verdade, tudo isso seria invenção humana, produto da mente. E quando nós falamos de produto da mente, falamos de religiões. Portanto, realmente, os ateus galgaram muito a sua tese moderna de negar a Deus, devido à falsa noção de santidade que o papismo na era medieval pregou, da hipocrisia e também dos falsos dons que são desmascarados
da falsa mística romana medieval, e depois o protestantismo, então, de tanto falar de Deus, pregar e dissimular muito, traduzir rapidamente as escrituras, as primeiras bíblias que foram traduzidas ao inglês e idiomas que foram disseminados, vamos dizer, na língua vernácula, veio dos protestantes. E eles disseminando a palavra de Deus de uma maneira completamente interpretada por suas malinterpretações, fizeram um desfavor, levando a certa boa nova a certas regiões do mundo, de maneira completamente sem pregar a deificação, falando muito da graça, sem provar que a graça existe, e infelizmente disseminou-se o que nós temos hoje no campo minado do ateísmo. Ninguém crê em nada porque não há presença, entre aspas, de santos. Mas onde estão os santos? Na Santa Igreja, una, Santa Católica, Apostólica, uma palavra, a Igreja Ortodoxa. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, falamos um pouco então sobre a santidade, aproveitando o fio da meada dos romanos, dos protestantes. Vamos lá então. E agora, o senhor falou muito bem sobre essa questão de protestantes e etc, e católicos, mas e vocês da Igreja Ortodoxa? Muitas vezes nossos espectadores, nossos irmãos, todos podem se perguntar nesse momento imediatamente a seguinte questão: sim, mas e aí? Se existem santos, você explicou muito bem o que é tal da deificação, como é que nós? Eu nem mesmo acredito que pode ser possível, alguns podem dizer. Como é que eu, miserável que sou, carne e osso, fruto de uma mãe que me concebeu dentro do seu ventre já em pecado, como pode ser que eu possa me tornar santo? Então, meus amados cristãos, nós vamos seguir ao segundo ponto desse sermão. Como é então que se adquire a deificação? Como é? Alguns automaticamente pensam, até gregos e russos em geral, estamos exaustos de escutar isso a partir dos filetistas, especialmente, de que nessa geração não nasce mais santos. Ou de que a santidade, a deificação, falar-se de santos, apropriar-se da santidade. Eu, você, qualquer um de nós que quisermos agora apropriarmos da santidade, que isso infelizmente é para os santos especificamente, e não para todos nós. Isso é uma blasfêmia. Imaginar que tudo que nós estamos fazendo aqui não é para ser santos, vamos desistir de tudo. Sou o primeiro a desistir de tudo, jogar minha batida fora e vamos voltar ao mundo, que deve ser algo mais vantajoso, mais lucrativo estarmos no mundo, se não é para adquirirmos dessa vida a santidade. Se nós não acreditamos nisso, tampouco vai se tornar real. Desistamos, vai melhor que volte ao mundo. Quem realmente não pensa que deve ser santo, abandona a Igreja Ortodoxa, pega o barco furado do mundo, da ortodoxia, do mundanismo, é que não há como conformarmos essa dualidade. Se queremos estar na Igreja Ortodoxa, é só para uma coisa: sermos santos. Então, o outro pensamento nasce. Isso não seria orgulho imaginar que os ortodoxos serão santos? Não, meus amados cristãos, não estamos falando nem de ortodoxo aqui. Estamos falando do que é o cristianismo. Como a ortodoxia é o cristianismo guardado, sem ponto a tirar, temos que usar que os ortodoxos são os que estão para ser santos. O cristianismo é uma fábrica de santos, não existe outro termo, não existe meio. Por isso, nosso evangelho de hoje foi de São Mateus. Quem não tomar a sua cruz, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir, não é digno de mim. Que ama pais, mães, filhos, mulheres, campos, profissões, mais do que mim, não é digno de mim. Significa que nosso Senhor está mandando nós odiarmos o pai, mãe, filhos, filhas, campos, profissão? Não, não está mandando odiar ninguém. Está dizendo que se nós não amamos em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, a busca pelo reino dos céus, a sua justiça, e nós colocamos o amor ao próximo como coisa primordial do que o amor a Deus, é impossível que nós sejamos santos. Então a primeira coisa aqui que vem é: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Quem não me confessar diante dos meus homens, eu não confessarei diante do meu Pai. Ou seja, eu negarei diante do meu Pai. Então, a primeira circunstância, a primeira prerrogativa para ser santo é a confissão de fé ortodoxa. Confessar que Cristo é o Filho de Deus, verdadeiro homem. E todos os dogmas e cânones que uma pessoa precisa aceitar e confessar, pregar e viver. E se ela não concorda com uma vírgula do que é o dogma da Santa Igreja Ortodoxa, ela então não pode ser santa, porque ela nem tem a mente de Cristo mínima, a revelação mínima sobre o que é Deus. Se ela não concorda, se ela não prega, se ela não vive, se ela discorda, ela então não tem como prosseguir na mudança de mente, para unir até a mente de Deus. Porque se adquire a mente de Deus, conforme a sua revelação, vai revelando seu próprio homem, sua própria revelação, revelação divina, revelação ao homem. O primeiro nível de revelação de Deus ao homem foi a verdade incriada, do seu conhecimento da verdade, incriado e eterno, foi de estabelecer mandamentos e dogmas, cânones, guardados pela Igreja Ortodoxa. Então entendem por que nós não é orgulho dizer que a Igreja Ortodoxa está para produzir santos e que fora da Igreja Ortodoxa não há santos. É porque quem não aceita nem que seja a verdade eterna, inarticulada, que foi revelada a Moisés, depois aos patriarcas,
depois dos profetas, depois dos apóstolos, quem não crê nem mesmo nessa mesma revelação que Deus fez de si mesmo, o básico da verdade criada, da energia criada, articulada agora em palavras, devido à revelação do próprio Deus, quem não aceita isso, não confessa isso, como vai adquirir outras coisas? Como se pode construir uma casa sobre uma base que já está completamente fadada à ruína? Todo prédio, toda habitação que é construída sobre uma base fraca já não vai resistir. Viram as tempestades, os ventos, os terremotos, e os inimigos, os ladrões, os assaltantes, e vão destruir essa casa. Portanto, nenhum edifício espiritual, ou seja, nenhum homem santo, nenhum edifício com telhado espiritual, ou seja, uma pessoa santa pode ser construída se não for pela base dos dogmas e cânones da Santa Igreja Una, Santa Católica e Apostólica. Então essa é a primeira, confessar a Cristo. Como se confessa a Cristo? Confessando todos os dogmas e cânones da Santa Igreja Ortodoxa. E depois, quem não negar a si mesmo, certamente não será digno da própria deificação. Porque se colocarmos, não é que negaremos o amor a ninguém, nem odiaremos ninguém. É que há uma hierarquia de amor. O amor maior, o próprio Cristo, tem que receber amor maior. Como poderíamos nos unir a ele se há um outro amor secundário na frente do amor maior? Como receber esse amor maior dentro do coração? A própria deificação, o próprio Deus? Se nós não estamos dando a ele um amor como é digno, por isso ele diz, seria um tipo de orgulho, não é um Deus severo, um Deus celta, um Deus grego que está nos cutucando. Se você não amar o seu pai, mas o caminho não será digno de mim. Não é isso. É uma questão orgânica de ser. Quando nós colocamos a prioridade em uma pessoa amada, nós vemos em função dessa pessoa, fazemos tudo para agradar essa pessoa, ainda que ela nos veja ou não, ainda que ela esteja viva ou não, nós amamos ela e ponto. Decidimos amar essa pessoa. Logo, se nós decidimos amar a Deus, nossos atos têm que ser conforme esse amor prioritário. E em segundo lugar, em detrimento do amor maior, é claro que aí sim, baseado dentro do amor de Cristo, aí sim em Cristo, podemos amar pai, mães, filhos, campos, profissões, seja o que for. Agora, se essas coisas ocupam na hierarquia um local maior, igual a Deus, nós não podemos dizer que o amor maior está sendo digno daquilo que ele merece. Logo, não existirá deificação, não existirá um relacionamento aquecido, fervoroso, ardente, capaz de purgar as impurezas e também atrair para dentro do nosso coração a graça de Deus. Então é uma coisa natural. Deus não é um veículo etéreo. Deus é são três pessoas bem estabelecidas e conhecidas por nós, que somos cristãos ortodoxos, e temos que nos relacionar com eles conforme a hierarquia do amor maior requer. O amor maior tem que receber amor maior. Depois, ainda após receber esse verdadeiro amor, as duas relações serão eternizadas no amor eterno. Entende? Porque não é lucro amar ninguém mais do que a Deus, nem nada, nem o dinheiro, nem o afã, nem nada. Por quê? Porque se nós não amamos em primeiro lugar o amor eterno, se nós dermos a nossa vida aos amores passageiros, então não só nós teremos desperdiçado nossa vida e não adquirir o amor eterno, como os amores passageiros nós serão desistir conforme a morte se aproxima de nós. Agora, se os amores passageiros são colocados dentro do amor eterno, eles serão eternizados, energizados, empoderados, e quando vier a vida pós-morte, o amor eterno em Cristo fará com que esses amores passageiros também tornem-se amores eternos. Logo, não é nada inteligente nós amarmos Deus de outra maneira que não seja essa maneira. Isso é um pressuposto da deificação. Então, como é que nós podemos, a partir daí, entender como a pessoa pode adquirir a santificação, a deificação? Sendo carne e osso, pecaminoso, como nós somos. Os santos, todos esses que nós contemplamos em nosso mural, todos os ícones, nenhum deles eram pessoas que foram geradas fora do planeta Terra. Nenhum deles eram de outro planeta, de outra natureza, de outra substância. Todos eram terráqueos, terrenos, e foram concebidos do mesmo pai e da mesma mãe, Adão e Eva. Então não há desculpa. Todos possuem as mesmas paixões. Todos possuem as mesmas podridões e imundícies que nós também possuímos. Os defeitos, as imundícies, as fraquezas, as limitações. Mas eles também ainda tinham a imagem de Deus. E poderiam usar isso a seu favor, a fim de adquirir a plena deificação. Então a primeira coisa que nós podemos entender, como é que se adquire a santidade? Jamais vamos dizer que no nosso século não estão sendo gerados santos. Isso é uma blasfêmia ao Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo foi dado à igreja para que ela gere santos. Logo, ainda que nós sejamos pecadores e cheios de limitações, a única coisa que impede nós é a deificação, a nossa vontade. E a vontade começa com os mandamentos. Então a primeira coisa que qualquer pessoa pode fazer, que todos os santos fizeram, qualquer um de nós pode fazer, nenhum deles nasceu com a natureza sobrenatural
Eles nasceram com nossa natureza caída, como todos nós, e eles começaram a praticar a primeira coisa, os mandamentos. A primeira coisa para se adquirir a deificação é praticar os mandamentos. Estabelecer a vontade de Deus em nossa vida, ser obediente às suas ordenanças, cumprir com todas as nossas forças os mandamentos. Quem não cumpre os mandamentos, não há como entender aquilo que nosso Senhor disse. Aquele que cumprir os mandamentos que meu Pai, eu e meu Pai veremos e faremos dele nossa morada. Logo, quem não cumpre os mandamentos nunca poderá ter aquilo que é a fabricação dentro de si, de um coração novo, de uma mentalidade nova conforme a de Deus. Está alheio a Deus. Não cumpre a vontade de Deus, é que não, já prova aí que não ama. Quem ama, obedece. O primeiro fruto do amor é a obediência severa a uma pessoa. Importando-se nada com o que a pessoa ordena, apenas fazendo. Faça, eu fiz. Faça, simplesmente dizemos amém. É por isso que nossas orações todas terminam com assim seja. Então, a primeira coisa para essa deificação é adquirir a prática dos mandamentos dentro da nossa vida. É impossível adquirir graus elevados de deificação ou mínima deificação sem cumprir os mandamentos. Somado aos mandamentos, nós temos a vida dos mistérios. Conforme nós vamos praticando os mandamentos, nós estamos minimamente aptos, indignos que somos, podres que somos. Conforme a prática dos mandamentos passa a ser uma prática, um modo de vida espiritual, então minimamente, ainda que somos pecadores, nós somos habilitados para receber os mistérios da igreja. Batismo, crisma, comunhão, a confissão constante, ou comunhão dos santos dons, frequentemente. Logo, os mistérios da igreja são o segundo ponto que garante-nos a deificação. Sem a participação dos mistérios da igreja, é impossível adquirir a santificação e a deificação. Os mandamentos nos tornam minimamente habilitados a adquirir os mistérios, a participar dos mistérios. E os mistérios, conforme nós recebemos e comemos os mistérios, nos alimentamos dos mistérios, os chamados ditos sacramentos, mais força recebemos para cumprir melhor os mandamentos. O que nós estamos falando aqui é que agora estamos diante de um ciclo virtuoso. Assim como existe o ciclo vicioso de paixões geradas por pensamentos, que geram sentimentos, que geram ação. E essa ação gera mais pecado, que gerará mais tristeza, e para correr da tristeza, procuramos mais prazer pecaminoso, através de mais pensamentos, que geram mais sentimentos, que geram mais ação. Esse ciclo vicioso pode muito bem ser substituído por um ciclo virtuoso. Significa que, conforme praticamos os mandamentos, e comemos e participamos, alimentamos dos mistérios, os mandamentos, tornam-nos minimamente aptos para poder participar dos mistérios da igreja, os santos mistérios. E os santos mistérios, quando participamos deles, nos habilitam para ter mais força para praticar com mais zelo os mandamentos. E aí torna-se um ciclo virtuoso, no qual de degrau em degrau, de graça em graça, uma pessoa vai aumentando os seus graus de santificação. Até que ela pode se tornar santa, ter adquirido a deificação plena, perfeita, completa, integral, já nesta vida. Esses, e em poucas palavras, são ditos santos, que cumprem todos os mandamentos de Deus e que, participando dos mistérios, os mistérios foram curando-os, limpando-os, fortalecendo-os, ao ponto de eles poderem ter uma força plena de cumprir todos os mandamentos. Em uma palavra, aí resumimos para vocês o que significa, portanto, a santificação, a deificação. E é por isso que cada um de nós, meus amados queridos cristãos ortodoxos, não temos nenhum tipo de desculpa diante do Criador de não poder também ser santos. Ainda que haverá quedas, terríveis tragédias, nós vamos adquirindo uma seguinte disposição. Ainda que caímos várias vezes, nós adquirimos uma mentalidade santa. Qual é a mentalidade santa? Nem que seja até o último minuto da morte. Morrer lutando contra o pecado e nossas paixões. Isso é a mentalidade santa. Se alguém adquiriu essa mentalidade, pode-se dizer, a deificação já está operando dentro dessa pessoa. Quando ela entendeu dentro de si, que ainda que ela ainda não tenha força total, ela não dará-se por vencida até o fim. Ela não vai retroceder, ela não vai render-se jamais. Ela vai até o fim, debatendo-se, praticando um wrestling, ou seja, uma queda de braço, agarramentos, imobilizações, torções com o demônio, todos os dias debatendo-se, estrangulando ele, novamente sendo estrangulado, ou às vezes por cima, às vezes por baixo, às vezes sem fôlego, às vezes dando nocaute, mas no fim, essa pessoa já adquiriu uma mente. Eu morrerei lutando até o fim.
seja o que me custar, eu jamais negarei a vontade do meu Deus, e nem que eu seja um sem vergonha e não consigo cumpri-la 100%, eu já decidi. Como que ele decidiu? Pelo dom da deificação. Portanto, aí está, que não há desculpas. Todos os santos foram lutando ardentemente, sofrendo com lágrimas, e Deus, conforme assistia esse combate, assistindo o sofrimento deles e a vontade, testando a vontade deles, conforme eles não desistiam, a vontade ia aumentando, a vontade ia se fortalecendo, e os poderes da volição iam se tornando mais rígidos, até que cada vez menos, gradativamente, o demônio tinha menos acesso às suas paixões, às suas vontades, até que a graça de Deus tinha mais acesso às suas disposições, e nessa terapia, devagarinho, eles iam adquirindo a deificação. Todos nós podemos adquirir, e eu garanto a vocês que se o mundo ainda não for destruído, é porque nesse momento existe santos orando para que o mundo ainda subsista. Garanto a vocês que em algum local estão pessoas celebrando liturgias completamente santas, dotadas do dom do Espírito Santo, e é por isso que Deus tem misericórdia e ainda nos dá tempo para o arrependimento. Alarga-se um pouco as tragédias para que possam voltar esse arrependimento. Pandemias, tragédias, tudo isso faz parte do plano de Deus para que as pessoas possam um pouco se purificarem, possam refletirem e outros possam ter um pouco mais de tempo para poderem mudar as suas mentes, as suas paixões. E se não houvesse mais tempo, seria o fim dos tempos. E quando há o fim dos tempos, não há mais mundo. Logo, sem dar mundo, é porque os santos estão sendo gerados. E a nós da Igreja Ortodoxa foi dadas comportas totais de inundação. Mananciais atrás de mananciais foram abertos através do Pentecostes, e qualquer semente, ainda pequena que seja, como um grão de mostarda, poderá florescer e abrigar ninhos capazes, uma árvore frondosa, capaz até das árvores, dos animais, vamos dizer, alados, fazerem seus ninhos. Quem são os animais alados? Os anjos, capazes de uma pessoa que apenas deu uma pequena vontade para ser deificada, a árvore que floresce ao ponto de pássaros fazerem seus ninhos, significa a pessoa que apenas tendo a vontade de ser santa, Deus vendo esse desejo sincero, apenas vendo o desejo sincero, não olhava para as paixões, Deus olha o nosso desejo sincero. Quantas paixões, é questão de tempo se dissipar, então essa pessoa nascer totalmente deificada, significa a semente de mostarda, que depois floresce uma árvore tão grande, capaz de os passarinhos fazerem seus ninhos. Em outras palavras, uma pessoa tornou-se aí deificada, é o que significa a árvore frondosa, e os ninhos dos pássaros, os anjos fazendo aí seus ninhos, ou seja, dando os pensamentos celestiais, exemplo de Jacó, no qual viu a escada de Deus, os anjos de Deus subindo e descendo pela escada, significa a própria deificação também. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, nós temos esses maravilhosos exemplos do que é, tanto o que é consiste a santidade, a deificação, e como se tornar santo. Pois bem, agora falamos um pouco sobre a comunhão com os santos. Ninguém, fora nós da Igreja Ortodoxa, possui plena comunhão com os santos. Nossos santos padres nos apelam que nós devemos dedicar toda a nossa vida como último recurso para adquirir a deificação. Além de cumprir os mandamentos e participar frequentemente dos mistérios, é o que eu quero encerrar com vocês aqui hoje. A constante comunhão com os santos. Nada pode definir melhor o que é uma amizade de Deus para com os santos, e como nós podemos ser amigos deles, já que eles são amigos de Deus, como uma figura que está retratada no monastério de Somenas, no Egito, onde um abade estava relatado com Cristo dessa figura, e esse abade era Somenas, o abade do monastério do Egito, o monastério de Somenas. E nessa figura, Nosso Senhor está, nesta pintura, nesse ícone, Nosso Senhor está retratado da seguinte maneira: ele está abraçado com o abade Menas e apontando ele o seu ombro e dizendo, como hoje nós temos as pessoas que tiram fotos e fazem memes, a figura simples é Cristo segurando o ombro do abade, enquanto o abade está sentado no trono, está Cristo do lado dele com o braço no seu ombro e o outro apontando, como se diz, esse é meu amigo. E essa figura do monastério de Somenos no Egito resume muito bem o que é a santidade. Uma pessoa não sabe de Deus. Portanto, como último degrau para conseguirmos apelar para a deificação, a primeira coisa a correr para ter a comunhão com os santos. Nosso falecido de eterna memória, o metropolita Efraim de Boston, era completamente enamorado com a questão de comunhão com os santos. Sempre dizia-nos que uma pessoa, depois ele dizia, Efraim, depois do livro do Novo Testamento, a Boa Nova, o que se deve ler, qual é o livro que se deve ler, que segundo local é o livro mais poderoso depois do Evangelho, os 4 evangelistas.
a biografia dos santos. Esse é o livro, a vida dos santos, que mais nos ensinará o que é ser santo. Como alguém pode descobrir então como ser santo? Lendo a vida dos santos. Aprendendo deles como superar as tragédias, como superar as guerras com o demônio, como sair de tribulações, como que praticamente dominado conseguir escapar com algum movimento extra, um movimento surpresa e escapar das táticas do demônio. Como manter um ânimo calculado para não desistir. Aí está a vida dos monges, a vida de monges, a vida de homens do deserto, de virgens, de meninas, de meninos, todos que desafiaram a morte, desafiaram o demônio e saíram vitoriosos em Cristo. Portanto, a comunhão com os santos se dá, primeira coisa, lendo a vida deles. Ler a vida dos santos é fundamental que todos os dias leiamos os escritos dos santos, os ditos santos padres, e leiamos a sua geografia, a sua biografia, para que possamos entender na prática o que é o Evangelho. Portanto, o livro mais importante para os evangélicos é a biografia dos santos, em geral. Aí vemos o Evangelho vivo. Vemos também que os santos não eram pessoas que apenas pelos seus atos, as suas obras, todos viam que não, pelo que essa pessoa vive, pelo testemunho vivo dela, só pode ser um santo. Há alguns, mais do que a sua vida em si, até brilharam, até suas faces se transfiguravam, levitavam, e não bastando os seus atos honestos, conforme o Evangelho, eu posso dizer, aí está o santo, até sua face brilhava e resplandecia, até seu corpo era leve quando oravam. Um corpo delgado ao ponto de estar levitando quando oravam, mostrando que a oração era tão poderosa subir ao céu, que esse homem já não estava mais preso à dimensão terrena, ainda que nunca deixou de ter a natureza humana. Porque nem o santo deixa de ser humano para ser santo, nem o santo torna-se alguém galáctico, sobrenatural. Todos são como nós, de carne e osso. Então aprendemos através da comunhão dos santos, a relação com eles, de estar constantemente lendo sua biografia dos santos, e eles tornam-se amigos, são tão vivos. A prova que os santos da igreja ortodoxa são vivos, e a energia criada paira sobre eles mesmo após a morte. Não só um santo, vemos o exemplo dele pelo que ele vive no dia a dia, como pela sua face resplandecer ou não, não importa, mas até mesmo após a sua morte, as suas relíquias continuam emanando a sua própria graça. Foram tão impregnados pela deificação que mesmo após a morte, suas relíquias são dotadas de poder curativo. E aí vem que grande graça temos nossa relíquia da osso da costela de Santa Luzia de Siracusa, fiz imagem da nossa própria missão. E é por isso que não se imagina também nenhuma capela ortodoxa que não tenha apenas alguma migalha de alguma relíquia de um santo. Porque é nisso que é uma igreja fundada. Uma igreja local. Da Eucaristia, primeiro local, não existe igreja sem Eucaristia funcionando, não existe missão sem Eucaristia funcionando, e em segundo lugar, o que tem que ter numa missão para que ela funcione? Relíquias dos santos. Aqui nossa missão é fundada sobre a relíquia de São Pantelimo, São Jorge, São João o Teólogo e principalmente as relíquias de Nossa Santa Virgem Maria de Siracusa. Nosso altar, o antimenso, e especialmente nossa redoma, está com a relíquia daquela que é a santa que veneramos. Como podemos venerar uma santa se não temos sua própria comunhão plena? E a comunhão plena é ter até mesmo a sua relíquia. E grande graça que a igreja sempre concebeu, que na igreja primitiva, quando não havia ainda o antimêncio, como que celebrava a Eucaristia? Pegava-se todas as relíquias dos mártires do Coliseu, arrastava-se para as catacumbas e colocava sobre uma mesa, e sob esses ossos ou algum lencinho que foi banhado pelo menos com sangue, como São Demétrio, que o seu discípulo ao menos conseguiu banhar um pouco, rapidamente pegou o anel de São Demétrio e depois banhou um pouco de lenço com o seu sangue, isso já tornam-se relíquias. E a Eucaristia sempre foi realizada, sempre sobre relíquias. O Senhor mostrando que o próprio Cristo vem se fazer carne e sangue a partir de seus mártires, de seus santos. E essa é a grande glória da igreja ortodoxa. Nada pode com a igreja ortodoxa, porque nós temos o exército de todos os santos, mártires e virgens. A segunda maneira de ter a comunhão com os santos para poder ajudar, e que eles nos ajudem na nossa edificação, é orar a eles. Orar a eles constantemente, essas pessoas possuem muita audácia perante o Criador. É fundamental encher a casa de ícones de santos variados. Através dos ícones nós temos muita comunhão com os santos. E podemos falar com eles, tal como falamos com nossos amigos, eles estão nos escutando, são orações silenciosas, os santos ícones. Essas pessoas são tão lotadas de poder, que basta que escrevamos o seu ícone, basta que mencionemos o nome dos santos, já há milagres e graças sendo alcançadas apenas pela memória, pela pronúncia do nome e principalmente pelos ícones desses santos. Esse é o poder da deificação que continua, o poder do sepulcro de Cristo, da ressurreição, da ascensão, da deificação, continua em seus santos.
Basta que mencionemos São Jorge, ora Deus por mim, livrai-me de todo mal, de todo combate maligno do maligno. Automaticamente estamos completamente empoderados com a mesma força, que não como se fosse, com a mesma força que São Jorge derrotou o dragão bestial, o Leviatã. Quando nós proclamamos, santos mártires e teófilos e padres, que pelas suas orações, Senhor Jesus Cristo e Deus tem piedade de nós. Não é que nosso Senhor vai pensar se terá ou não compadecer-se de misericórdia de um pecador. Quando um pecador em lágrimas apenas pronuncia pelas orações de nossos santos padres, Filho de Deus, tem piedade de nós, amém? Nosso Senhor não vai pensar duas vezes, ele responderá imediatamente ao pedido de seus santos, e poderosíssima é a influência dos santos. Portanto, para ter a deificação, uma última coisa terá comunhão com os santos, é comunhão dos santos, além da primeira vida deles, depois orando para eles. E por último, tentando pôr alguma coisa em prática da vida dos santos. Tentando galgar aquilo que eles deixaram como exemplo, dentro das nossas forças, alguma coisinha. E a biografia dos santos é tão viva, é algo tão vívido, que nós sabemos que eles estão vivos. Por quê? Todas as vezes que lemos a biografia de um novo santo que nós conhecemos, alguma parte nos toca. É tão viva a vida dos santos, que quando nós lemos a biografia desse santo, alguma coisa mais proeminente, mais impactante nos penetra, e nós ficamos, diga-me, comenta-me, Arão, o que você achou da biografia de Papa Nicolas Planas? E sempre alguém comenta algo, me tocou tal ponto. E isso é tão vivo que a pessoa nunca mais esquece aquele ponto crucial da vida de tal santo, São Serafim, São Sérgio, seja qual for o santo que lemos, algo nos impacta da vida daquele santo. E é tão vivo, é tão incriado, vamos dizer assim, mesclado com a energia inclinada, que isso passa a nos acompanhar, passa a ser parte de nós, passa a ser uma molécula nossa. Nunca esquecemos uma parte da biografia de São Jerônimo, uma parte da biografia de São Serafim, e isso, bem ou mal, está construindo a nossa própria deificação. Pontos impactantes ficam vivos para sempre dentro de nossa memória, e as pessoas passaram a ser nossos amigos. Nunca mais vamos esquecer quem foi São Jerônimo da China. Quem pode esquecer quem foi o Senhor após ler sua biografia? Quem pode dizer que não o conhece? Não é necessário que ele apareça em carne e osso, porque passou a ser um amigo nosso. A mesma coisa se dá com o São Serafim. Quem precisa voltar ao século XVIII para ver fotos ou retratos de São Serafim? Ou até mesmo imaginar que ele poderia nos aparecer para nos consolar? A sua própria pronúncia é um consolo. É um médico curador de almas. O mesmo São Sérgio, Abba Antônio do Deserto, Maria do Egito, Abba Macários, Pafnúcio, Pacômio, todos eles, Isaac o Sírio, então, não há nem como conceber como seria um retrato de Santo Isaac. Estamos falando de um homem do século VII, VIII, e mesmo assim não interessa. O ícone dele, ou seja, sua presença, sua vida, sua palavra, sua doçura e nos amansar diante de nossas paixões, é muito mais do que um retrato. E é isso que vai sendo o tesouro de todos nós da Igreja Ortodoxa. Nosso baú, vamos dizer assim, é entesourado com toda a biografia de todos os santos. E é por isso que hoje felicito a todos vocês, uma vez que hoje comemoramos todos os santos, todos vocês comemoram todos os seus onomásticos, é um dia onde todos nós comemoramos festa de todos nós, é a festa do Santo Patriarca e Profeta Arão, a festa de Santa Marta Elizabeth Romanov, é a festa de Santa Rissa e Gilmar de Alexandria, festa de Maria do Egito, a venerável mãe de Antônio Grande, de Ana a profetisa, de Catarina de Alexandria, de Joaquim Ana, antepassados do Senhor, de esposa do profeta Salomão, também antepassado do Senhor, Santa Ristela, antepassado do Senhor, festa também de São Constantino Grande, Santa Imperatriz Helena, festa do Arcanjo Gabriel, festa da Santa Camila, discípula de São Germano de Auxerre, festa de Santa Regina de Antum, festa de São Denis de Areopagita, festa também de Santa Joana Mirófora. Portanto, todos nós coronamos de São Leônidas também, pai de Orígenes, o futuro doutor não podemos dizer doutor da igreja, que não chegou a ser Santo Orígenes, mas um grande contribuidor, um escritor eclesiástico, pai da teologia, que futuramente Gregório, teólogo, havia gerado. Portanto, comemoramos também São Leônidas, o pai do futuro escritor eclesiástico Orígenes. E, portanto, nós juntos com toda a comunhão desses santos, peçamos a Deus pelas ações deles, que a nossa edificação seja ativa, que nosso coração seja ardente com o zelo do fogo de cumprir os mandamentos e do desejo de cumprir os mandamentos, complementar o cumprir os mandamentos com a vontade maior de Deus, que é estabelecer a ação de graças. Os mandamentos, cumprir o sabá, cumprir tudo aquilo que é a vontade de Deus, sabaoth, se resume sim, depois de cumprir todos os mandamentos, correr para a ação de graças. A ação de graças é a Eucaristia, é estar constantemente presente nos ofícios, nos sacramentos, confessando, comungando seus mistérios. E nisso,
com certeza de degrau em degrau, cumprindo os mandamentos, com paciência, suportando a cruz, as tribulações, as quedas, resolvendo-se a si mesmo, galgando o autoconhecimento e constantemente comendo o corpo e sangue de Cristo e todos os outros demais mistérios da igreja, nós certamente, pela graça de Deus, de uma maneira sobrenatural, mas em pessoas de carne e osso como nós, iremos, nem que seja no último fôlego da vida, comungarmos seus mistérios com o nosso Pai espiritual, confessando nossos pecados e tendo um descanso eterno após uma guerra implacável contra os poderes das trevas e a nossa mão vontade. E disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos, pela oração de sua Puríssima Mãe, do profeta Eliseu, cujo mora se livramos todos os santos. Amém.